Aqui é o repórter Esso, testemunha ocular dessa história. Se você se lembra desta frase, então fez parte da história do rádio no Brasil. E é sobre esse meio de comunicação tão especial e que já possui mais de 100 anos de história no nosso país que nós vamos conversar hoje. Prontos para mais uma viagem no tempo? O Histórias em Conexão está no ar. O rádio teve sua primeira transmissão no Brasil em 7 de setembro de 1922. Se popularizou na década de 30 e teve seu momento de ouro na década de 50 e foi marcando muitas vidas. E ele conquistou também um jovem campineiro que seguiu a carreira de radialista, casou-se com a radialista também, a Jacimari, e juntos tiveram 2 filhos, o Marcelo e o Flávio Paradella. Hoje a história desse radialista se modernizou e se conecta muito com a nossa vida. Eu tenho a alegria de receber nesta noite Walter Paradella. Walter, boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite de estar presente aqui hoje. Prazer é meu, Rafa, estar aqui presente na nossa querida rede Século XXI, né, que já faz parte da vida de muitas famílias. E a gente vai falar um pouquinho dessa coisa, essa máquina maravilhosa, pelo menos para mim, que é o rádio, né? O rádio tinha até um slogan: o rádio faz emoções, ele transforma aquilo que a pessoa imagina na sua mente, e por isso que ele é fascinante. Mas antes de falar um pouquinho da sua história como radialista, da história da rádio, eu queria conhecer um pouquinho mais o Walter. O Walter nasceu em Campinas. Campinas. Como é que foi sua infância, Walter? Nasci em Campinas há 77 anos, faz um tempinho, né? E eu tenho uma infância que eu lembro e meus pais falavam, tem a ver com um pouco do rádio. Acho que já tinha algum transistor solto aqui dentro de mim. Porque eu pegava, lembra prato de bolo? Sim. De papelão, e um lado é prateado, eu amassava direitinho, fazia um furo no meio, pegava uma tabuinha e ficava tocando disco ali. Era a minha diversão. Aquele tempo, criança era um carrinho, as meninas uma boneca, a minha diversão era tocar um disco ali e ficar cantando ao lado do disco. Ou então, ouvindo minha mãe cantar, passando roupa, cantava aqueles hinos de Nossa Senhora e tal, e eu ficava acompanhando ali do lado com o meu rádio na cabeça. A rádio, então a rádio já fazia parte da sua vida, de certa forma. Já fazia parte. Aí depois na escola, num grupo, tinha um serviço de som em datas especiais, e eu ficava sempre ali, a professora já chamava: vem aqui, Walter, lê isso aqui e tal. Então eu ficava sempre ligado para tentar pegar a latinha e falar alguma coisa. E o senhor tinha rádio em casa? Tinha. Meu pai arrumou para mim um rádio Galena. Era um fone e uma pedrinha lá que a gente ficava procurando o som, pegava muito baixinho e tal. Aí depois ele comprou o rádio Douglas. E aí eu metia a mão lá atrás, ajustava a bobina para pegar melhor numa rádio em onda curta e tal. Então foi o meu companheiro de jovem, de juventude. Ô Walter, e quando criança, quando jovem, já imaginava ir para a rádio, não? Ser radialista, ser jornalista? Eu comecei no rádio exatamente com 18 anos. 18 anos. Jovem, né? Mas eu, antes dessa passagem no rádio, ou seja, chegar numa rádio e sentar à frente de um microfone de rádio, eu já tinha, estudando no Senai, um serviço de som que nos intervalos fazia notícias de esporte, essas coisas. A coisa estava começando ali. Isso com quantos anos? 15, 16 anos. Aí, aos 18, em 65, em março de 65, eu começo na Rádio Cultura de Campinas. E o senhor, paralelo a isso, tinha também um outro trabalho?
desde 14 anos eu trabalho oficialmente, carteira assinada e tal. Aliás, eu fiz aniversário no dia 9 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro comecei a trabalhar na CPFL, entregando conta de casa em casa, depois passei para a área técnica, teve concurso e treinamento interno na empresa, fui para a área técnica, depois eu tentei estudar engenharia em Ribeirão Preto, fiquei 2 anos lá em Ribeirão Preto, trabalhando em rádio também para ajudar a pagar a faculdade. Mas aí era a época 68, era a época aí a escola, não sei, não obteve autorização do Ministério, fechou, aí eu voltei para a CPFL, eu já trabalhava, pedi afastamento, fui para Ribeirão e voltei para a CPFL. Para quem está nos assistindo aqui, só lembrando, a CPFL era uma empresa pública à época, né? À época Era concursado, o senhor era concursado. Não foi concurso público, não foi concurso. Agora, internamente sim, era feito concurso. Aí eu voltei para Campinas, estudar administração, e aí prestei concurso interno, aí assumi gerência de departamento lá, de assessoria, terminei como assessor da presidência da Fundação CESP, fundação que funcionava com os funcionários cedidos pela CESP, pela CPFL e depois pela Eletropaulo também. Walter, paralelo a isso, então trabalhava na CPFL e fazia um trabalho que era a sua paixão dentro das rádios. Sempre no esporte, então ou era à noite aqui, quando tinha algum jogo em Campinas, ou nos finais de semana a gente viajava por aí, pelo interior de São Paulo, tal, porque antigamente, naquele tempo, não tinha esse negócio de fazer transmissão vendo a TV. Tinha que ir no estádio, não era no estúdio, era no estádio. No estádio pessoalmente. Pessoalmente. Então a gente ia para Ribeirão, para Marília, para Santos, para São Paulo, né? E sempre aos sábados e domingos, ou então durante a semana, quarta, quinta-feira, quando os jogos eram aqui em Campinas. Porque eu não podia me deslocar, porque eu tinha um emprego, o trabalho na CPFL, que era a empresa de energia elétrica. E como é que foi esse primeiro momento? Falou, decisão, eu quero ir para a rádio. Foi num baile de carnaval, no Clube Concórdia, aqui em Campinas. Estava lá, não sei, o Marçal, estava um outro companheiro nosso, que durante muito tempo, Sussulini, estava transmitindo e ele veio aqui do meu lado e falei, como é que faz para entrar na rádio? Ele falou, não, é fácil, tal, fora do ar, né? Ele falou, vem cá, daqui a pouco, olha, tem um jovem aqui e tal, que quer, o que você acha do carnaval aí? Eu já me impertiguei e falei, muito bom, tal, não sei o quê. Aí ele falou com alguém lá, aí ele falou, aparece lá no fim de semana, sexta-feira ou sábado, que a gente encaixa você lá. E aí eu comecei. Aí o seu primeiro contato foi ir ao final de semana? Foi no final de semana e para minha sorte, talvez, tinha um programa chamado Esperando o Futebol. Era no domingo à tarde, das 1 ou 2 horas, até começar a transmissão de esportes às 3. E o cidadão que apresentava lá o programa acabou se desentendendo, brigou com alguém lá e tal, mandaram o cara embora. E o diretor chegou e falou assim, olha, você vai apresentar esse programa, cada 3 músicas você fala, daqui a pouco a jornada esportiva, com Guarani, o Ponte Preta, o jogo que ia transmitir. Eu falei, tá bom. Então eu tinha que só falar isso, 3 músicas, e eu falava, olha, acompanhe daqui a pouco, a partir das 3 horas, a gente punha umas coisinhas a mais, e aí eu comecei. Na outra semana, sabe quem começou comigo? Fausto Silva. Nós dois começamos praticamente juntos na Rádio Cultura de Campinas. Assim, na mesma semana, pouca diferença. Fazendo o mesmo programa? Não, programas diferentes. Não, o Fausto veio um pouco mais para a rádio, porque ele fazia também um noticiário no período da tarde. Ele estudava, então ele fazia notícias, acho que chamava Jato da Verdade,
Era um programa mais jornalístico. Mas era coisinha de 5 minutos entre programa e outro. Os DJs da época e tal não gostavam. Ai, vai logo com essa notícia que senão atrapalha a minha audiência. Vamos voltar para a música. Para a música, exatamente. Ô Walter, e você, quais foram as pessoas que te inspiraram na rádio? Olha, tem um que eu até volta e meia entro pelo Facebook com ele e tal. Ele era um brilhante advogado, mas um brilhante narrador. Ele está morando, acho que no Rio Grande do Norte. José Alves de Braga Júnior. Braga transmitiu Copas, mas tinha um português também, Joseval Peixoto, mas Braguinha é uma figuração, uma inspiração. Tinha um programa na hora do almoço, na Rádio Record, que é meio-dia, que eu não perdia. Eu estava voltando do almoço em casa, mas ficava no rádio acompanhando o programa de esportes. Era meia hora, de meio-dia a meio-dia e meia, do Braga e a equipe da Record. E essa foi tua inspiração, então? Sim. Te marcou a vida? Marcou, a gente aprendia muito, né? Aprendia a usar os termos corretos, o português e tal. Como o Joseval Peixoto é uma outra figura importante. E nessa época de início, o que mais te marcou na tua vida como um profissional da rádio? Bom, tem vários, algumas passagens, né? Eu estava na Rádio Brasil e no microfone da Rádio Brasil tinha uma plaquinha, Rádio Brasil. E nós fomos transmitir a despedida do Pelé da seleção brasileira no Morumbi. E veio como representante da FIFA, Bob Moore. Só que rádio de Campinas, do interior, tal, o fiozinho era curto lá. Lá tem um elevador, onde tinha as caixas de som, né? Os terminais E o meu fiozinho curto dava para chegar até a porta do elevador e não mais que isso. E o saguão do Morumbi, longe e tal, e ele deu entrevista para todo mundo, para Bandeirantes, para Jovem Pan, para Globo, para todos lá. Ele deu uma entrevista, uma coletiva lá. E veio em direção ao elevador. E tal, o pobre coitado do Walter lá, com o microfoninho e tal, o intérprete veio junto, ele parou, cumprimentou e falou, o intérprete falou, olha, ele está disponível para fazer entrevista para você. Chamei, eu nem sei quem, acho que o Salvus, está aqui o Bob Moore, fiz uma pergunta, a sua emoção por estar presente aqui, tal, não sei o quê. Muito obrigado, até logo. Aí ele foi para o elevador e falou, ele deu a entrevista porque o seu microfone está Brasil. E para eles é a rádio oficial do país. Falei, bom. Olha, que legal. Então, aí ele fez questão de dar uma exclusiva para a rádio oficial do país. Mal sabia ele que era a Rádio Brasil aqui de Campinas. Que hoje é da nossa arquidiocese. Sim, hoje é da nossa arquidiocese. Exato. E uma grande rádio hoje, né? Que marca a vida de muita gente. Muita gente. E, Walter, quais eram os programas que o senhor mais ouvia? Era esporte ou era variado? Não, era esporte. Eu me dediquei, o início todo da minha carreira foi no esporte. Aí depois a sequência, tal, a vida fez a gente mudar, tal. E aí eu passei para a área de jornalismo opinativo, mas isso já bem depois, né? Trabalhei. Depois que eu me aposentei da CPFL, por culpa do dono da Rádio Cultura, Paulo Pedroso, saudoso Paulo Pedroso, ele falou, bom, você aposentou, agora você vai trabalhar aqui para mim. Falei, mas Paulo... E 2 meses depois surgiu a CBN. E ele estava interessadíssimo em implantar uma rádio de notícias. E ele falou... E eu falei para ele, olha, tem uma rádio aí e tal, mas... Ele falou, puxa, mas com esse nome e tal... Eu falei, olha, é da Globo. Ele falou, vai lá e vamos tentar fazer a filiação. E
coube a mim fazer toda a implantação aqui em Campinas da CBN, que foi a primeira afiliada da rede. Então, estruturar a rádio, implantar, e o meu conhecimento de alguns anos da parte técnica também, isso ajudou bastante. Então, eu fiquei na implantação da CBN e depois, por consequência de saída de um de outro, eu acabei assumindo, durante uns 10, 15 anos, o programa Notícia na Manhã, que depois passou a ser CBN Campinas, mas era Notícia na Manhã o programa. E que, por essas coisas, acabou meu filho assumindo também por um bom período esse programa. Ô Walter, nós vamos para um rápido intervalo. E, gente, o programa de hoje só está no começo. Daqui a pouquinho nós voltamos para conhecer um pouco mais da história do Walter Paradella e também da história do rádio. Nós voltamos já. Até daqui a pouco. Histórias em Conexão está de volta e hoje falando um pouquinho da história da rádio sob a ótica do grande amigo Walter Paradella. Ô Walter, então falou um pouquinho da tua trajetória, da tua infância e naquela época, rádio AM, era rádio AM, né? AM. Rádio AM. Eu te pergunto uma curiosidade, porque hoje as notícias chegam até as pessoas de uma forma muito fácil, com a internet. Naquela época, como é que as notícias chegavam até o senhor? Bom, vamos falar de rádio AM. Hoje, o rádio AM praticamente está desaparecendo. Inventaram um negócio aí de FM expandido, uma faixa que isso só vai, eu acredito, a minha avaliação, que daqui 5, 10 anos é que vai sair junto aos automóveis, porque hoje ninguém vai comprar um radinho só para pegar aquela Sim. rádio que está na banda estendida. Então, isso naturalmente daqui 5, 10 anos. Então, vamos falar do rádio AM daquela época, dos bons tempos. Rádio era o veículo da informação. Então, você tinha alguns horários em que o Brasil parava para ouvir o Repórter Esso. Então, tinha um Repórter Esso, gerado no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo também. Tinha alguns programas que, por exemplo, o Vicente Leporassi, na Rádio Bandeirantes, fazia o Trabuco às 8 da manhã, parava São Paulo. O Jornal da Manhã da Jovem Pan, tradicional, aquela música tradicional, acabaram com aquilo, os gênios atuais. Olha o que aconteceu com a Jovem Pan. Mas a Jovem Pan parava o Brasil, porque era a rede, quando ela começou com o jornal 7h30. Então, entrava Manaus, entrava Recife, entrava Bahia, entrava São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então, parava. Tinha o grande jornal falado Tupi, do Corifeu de Azevedo Marques. 8 da manhã, tinha rotativas no ar. Tinha o Jornal da Eldorado, o Estado de São Paulo. No ar. Então, eram programas em determinados horários para dar informação para a população. O resto era música. A não ser quando um fato extraordinário acontecia. Então, aí derrubava a transmissão da programação normal e entrava, então, aquele fato. Aqui em Campinas, a gente trazendo um pouco aqui para a nossa cidade, você tinha alguns horários certos para ter o jornal. Tinha o jornal, nosso amigo Wilson José fazia na Rádio Cultura, o Jornal da Cultura. Toda manhã, 7 horas da manhã, estava ele lá e a equipe fazendo o jornal, que era o ponto de informação da cidade. Na Educadora tinha o Assunto das 7, era um comentário feito 5 para 7, porque às 7 horas entrava a Voz do Brasil. Então ele chamava Assunto das 7, mas era antes das 7, Sim. Era 5 para 7. Era um comentário, uma época, feito no texto pelo Júlio G. Atlas. Então, esses eram os horários fixos
para informação no rádio. O resto era programação, ou de esportes, ou de música, ou religioso e tal. Mas era assim que a informação chegava para a população. Hoje, aí depois veio a TV, veio o jornal, o Repórter Esso na TV Tupi, mais tarde o Jornal Nacional na Globo, e foi mudando. Como hoje está migrando já não tem mais a mesma audiência que o Jornal Nacional tinha. Sim. Por quê? Porque todo mundo já tem a informação que ele vai dar lá, já tem pela internet. Então, hoje a coisa mudou. O rádio de antigamente teve a sua importância, mas hoje, com a internet, a informação está na mão de todo mundo na mesma hora. Walter, então, na época, vocês tinham os horários específicos para informar a população. E Sim. como é que essa informação chegava até vocês, jornalistas? Bom, em alguns casos, pelo Gillette Pless. O que é o Gillette Pless? Esse eu não ouvi ainda, hein? Pegava um jornal, uma revista, recortava com a Gillette as notinhas, colava num papel. Cuidado para não ler na hora, conforme foto ao lado, né? Isso era uma coisa. A outra coisa era, você fazia rádio escuta de outras emissoras. E tinha depois, isso não o telex. Então, ficava lá, pec, e as notícias iam lá. Havia muita coisa, sabe, chapa branca, o governo mandava informação, mas coisa que às vezes não interessava, de um modo geral, para a população, mas interessava por algum deputado, algum ministro, tal. Então, faziam uma checagem. Isso daí veio depois, telex já veio depois, mas muito se fez noticiário com Gillette Press e rádio escuta de outras emissoras. Você tinha uma emissora, por exemplo, uma Nacional do Rio de Janeiro, uma Tupi do Rio de Janeiro. Você sabia que horário ele tinha um jornal lá, você fazia rádio escuta, gravava e depois adaptava aquela informação para a sua programação local. Nós fizemos isso durante muito tempo. Ô Walter, como é que foi essa transição, entrando a tecnologia? Porque você tinha toda essa maneira de fazer a informação. Em 1989, se eu não me engano, começou a internet. Como é que foi essa transição? Telex, depois provavelmente fax, aí chegou a internet com e-mail. Como é que foi tudo isso? Olha, foi uma adaptação necessária. Eu me lembro, no começo da CBN, foi em 91, nós tínhamos uma menina que ficava ouvindo a própria CBN de São Paulo para saber as notícias que eles tinham dado lá, boletins que eles tinham divulgado em São Paulo que interessaria para a gente aqui. Por exemplo, entrou um repórter lá em São Paulo e disse que houve um estouro de esgoto na avenida tal. Isso não interessava para o ouvinte daqui. Mas entrou um repórter do Palácio dos Bandeirantes dizendo que o governador fez isso. Isso interessa. Então essa menina ficava ouvindo, anotava, olha, falou isso de lá. Aí a gente entrava em contato, olha só, que ponto, entrava em contato por telefone 2, 3 vezes por dia e eles nos passavam por telefone essa matéria, né? A gravação. A gente gravava e depois punha no ar aqui em Campinas. Gravava do telefone? Gravava por telefone, porque não tinha satélite ainda. Porque nós começamos por linha telefônica, aqui, no caso em Campinas, a linha telefônica só foi cedida pela Telesp, na época, a empresa telefônica, 2 meses depois da rádio entrar no ar. Então, a gente, durante esses 2 meses, ficou pegando por telefone, passa tal informação para cá. Foi um trabalho de cão, viu? E sem contar que, naquela época também, o telefone era muito caro, né? Era algo muito caro para aquisição, Nossa, né? telefone para fazer uma transmissão. Olha, se a gente for contar aqui as histórias... Uma vez, isso não faz muito tempo, não. Eu estava como gerente da Rádio Brasil. Foi uma equipe para Marília transmitir um jogo. De Campinas a Marília,
São 4 horas. 4 horas. 4 horas e meia. Isso. Chegou lá, não tinha linha telefônica, não, teve que voltar. Viajou, voltou e não transmitiu, porque não tinha conexão telefônica. Você, para fazer uma transmissão aqui do lado, em Jundiaí, tinha que primeiro ir na sede da Telefônica, no centro da cidade, pagar uma taxa, dava um papelzão azul, assim, você ia lá, tinha um funcionário da empresa no estádio, lá do Paulista de Jundiaí. Aí, só depois que você apresentasse aquele papel, aquele passaporte, é que ele ligava Fazia a sua linha. Conexão. Isso quando você chegava num campo, como em São Paulo, no campo do Nacional, não tinha linha para as rádios, só tinha uma ou duas, só tinha da Bandeirantes, que a Bandeirantes cedia para a Educadora. Uma outra ia para o Brasil. Então você tinha que puxar 200 metros de fio no meio do pasto, que tinha uma fundição atrás do campo, você puxava o fio, aí tinha os cavalos que passavam no pasto, arrebentava o fio, a gente pegava a telha, punha em cima do fio. E isso sem contar, eu vou contar uma historinha curiosa aqui. Quero conhecer. O Sérgio Salvucci tinha saído da Rádio Brasil e ido para a Educadora. E eram duas concorrentes fantásticas, sabe? Foram fazer um jogo em Santos à tarde. Só que à tarde a Telefônica não cedia linha porque não tinha linha. Eram 2, 3 circuitos e isso tinha que atender a população, a parte comercial e tal. Então eles só cediam linha para transmissão, que prende uma linha telefônica o tempo todo, no mínimo 1h30, que é 2 horas durante a transmissão. Eles só cediam à noite e o jogo era à tarde. Então o que a rádio fazia? Gravava e trazia fita para colocar no ar aqui em Campinas. À noite. À noite. Lá vai o Sérgio com o gravador da Educadora para Santos. E o Mário Melilo com o gravador da Brasil. Só que Santos é 220. Ele chegou, botou na tomada, Explodiu o gravador. Queimou, fumegou o gravador do Salvucci, da Educadora. O Mário Melilo, tranquilo, o meu não queimou, já sabia, gravou o jogo inteiro, pegou o gravador, pôs no carro, veio de Santos para Campinas para, logo depois da Voz do Brasil, entrar com a transmissão. Salvucci, que não tinha gravado nada, anotou alguns pontos do que tinha acontecido no jogo. Foi no estúdio da Rádio Atlântica de Santos e transmitiu por telefone, porque aí já tinha passado o período. Inventou um jogo de futebol. 1h30 ele ficou transmitindo, porque ele tinha anotado a hora que saiu Anotou o gol. tudo. Transmitiu um jogo inteiro. Quando o Mário chegou aqui em Campinas, com o seu gravador para colocar o porteiro da rádio, falou, a Educadora já fez esse jogo aí inteiro. Então e era um jogo falso. Ele foi anotando e foi imaginando o jogo. Isso é o começo das fakes, né? Não mentiu, mas não era uma não era exatamente verdade. O que estava acontecendo. Não era, mas transmitiu. E a informação chegou de forma correta nesse caso, né? Porque o resultado final era o verdadeiro. Mas são essas histórias, né? E tem alguma outra história que te marcou, não? Que marcou, olha, tem várias coisas. Tem coisas que na hora, por exemplo, um locutor lendo rapidamente o texto, fala assim, aqui em Campinas, a gente está indo para o Brasil inteiro, tem a empresa de águas, é Sanasa, é o nome da empresa. E não sei por que Cargas d'Água lá falhou, a Sanasa começa a lançar foguetes. A NASA e ele lê como Sanasa. Né? São as historinhas que a gente tem. Quando o narrador estava transmitindo aqui no campo da Ponte Preta, esse é o Mário Melilo. Ele está transmitindo, não sei, alguém esbarrou, encostou um fio, começou a dar um choque, ele ficou tremendo, transmitindo, e está dando choque, apavorado. Aí foram desligar lá. E como é que foi, Walter, essa
essa mudança de AM para FM? Isso deve ter impactado bastante vocês. Sim. FM, eu peguei o começo da FM quando era só música. Porque o FM veio para as rádios utilizarem um meio FM para mandar o som para o transmissor, que era de boa qualidade e tal. Então, você tinha aqui uma transmissão FM, mandava o som para o transmissor e lá ele entrava no AM. Mas o som era tão bom que falou, peraí, vamos fazer... Sabe como chamava FM no começo? Não tenho ideia. Fremo. Fremo? Frequência modulada. Tá. Então, tinha um rádio da Telefone que estava lá, Fremo. Depois, mais coisa estranha, né? Femo. Aí ficou FM. Para FM. Aí, o FM, a qualidade era tão boa que ficou só para transmitir música. Essa era a função do FM. A AM era jornalismo? Jornalismo, programa de horóscopo, novela, programa religioso, missa. Eu transmiti muita missa, muita. Até eu estava lembrando com essa cara aqui, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, sábado à tarde, lá ia eu fazer a transmissão. Então, isso no AM. Aí veio o FM e o rádio começou a sentir que a qualidade, principalmente nos automóveis, você pegar uma rádio AM é um desastre. Então, o FM começou a dominar e começou a comer por fora. Hoje, praticamente, as rádios FM, as rádios AM, estão desaparecendo, estão migrando para o FM. Ô Walter, uma curiosidade, não sei se o senhor tecnicamente consegue explicar. A rádio AM, quando nós ligamos no carro, né, ela vai oscilando. Sim. A rádio FM, ela é igual. É igual, porque as frequências são diferentes e o AM é muito sujeito à interferência. Ah, mas muita gente fala, eu lembro no rádio que tinha na casa do meu avô, pegava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro limpinho de noite. Meu filho, mas você não tinha interferência que tem hoje. Hoje, qualquer porcariazinha desses... coisa de celular... Transmissor... Não, esses carregador de celular. Se você chegar com o rádio AM perto dele... Porque é uma fonte geradora de interferência brutal para a frequência do AM. O FM não está nem aí, porque é outra banda, é outro segmento. Então, o rádio AM começou pelas interferências de iluminação pública. Porque antes, eu trabalhava na CPFL, antes a iluminação pública era com lâmpada incandescente. Quando vieram as lâmpadas a vapor de mercúrio, nossa, a Dona Maria queria ouvir a novela de noite, com aquela, gerava, a lâmpada na rua gerava uma interferência brutal. E foi cada vez mais as fontes de energia gerando interferência a ponto de ficar inviável o AM. Eu fico imaginando, então, o senhor, de um lado, jornalista na rádio, de outro lado, funcionário da CPFL, tentando lidar com todo esse conflito. Exatamente, não eram coisas, não eram convergentes, não eram. Eram bem divergentes as coisas. Ô Walter, quantas rádios, curiosidade, quantas rádios o senhor passou na sua trajetória de jornalista? AM aqui em Campinas, todas. Acho que são 5, todas. Inclusive a Jequitibá, Cultura Brasil Educadora Central, Jequitibá, 5 aqui. Em Ribeirão Preto, nesses 2 anos que eu fiquei lá, foram 3 rádios. A Brasiliense, a Colorado e a Cultura. Foram 3. Agora as FMs, por tabela também, e um pouco de TV, sempre com esporte, mesa redonda. Começo da TV aqui em Campinas, a TV Princesa, que é hoje a Tati, Manchete e a Bandeirantes. Hoje, com a tecnologia, então o jornalista ou
Não precisa, o radialista não precisa ir até o campo de futebol. Hoje, com a televisão e internet, consegue fazer a transmissão de um jogo. Ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Outro dia eu estava lendo, inclusive, um grande amigo, uma pessoa sensacional, o Jotinha, de Americana. Ele estava dizendo que uma vez ele foi enganado pela TV. Que a TV, ele tem que acompanhar a transmissão pela TV. Mas o diretor de TV, num lance que foi gol, ele quis acompanhar o jogador que teve uma falta. Quase que quebrou a perna do jogador. E a TV ficou focada ali e não mostrou o gol. Quer dizer, ele estava fazendo pela TV e narrando pela TV no estúdio, não sabia se era gol ou não. Não conseguiu narrar o gol. Não conseguiu narrar o gol. Ô Walter, nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já. Agradecer você que está participando aqui conosco. E lembre-se de participar das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. Histórias em Conexão está de volta e hoje conhecendo um pouquinho da história do Walter Paradella e da história do rádio. Walter, falamos um pouquinho dessa história, da tua vivência com a rádio. Nós temos uma história muito curiosa que a nossa equipe de reportagem foi conhecer do Luiz Fernando e do DJ Prodígio. Vamos assistir. No percurso entre São Paulo e Campinas, os dois futuros amigos apaixonados pela música e rádio se encontraram, desencadeando uma amizade que transformaria sonhos em realidade. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Luiz Fernando Consolino, deficiente visual, radialista e apaixonado pelo rádio desde a infância, nutria o desejo de editar e restaurar os arquivos históricos do rádio brasileiro. No entanto, a falta de recursos e orientação o impediram de concretizar esse sonho. Foi durante essa viagem que ele conheceu o DJ Prodígio, um especialista em edição de áudio e produtor musical de Valinhos. Na era da informática entrou e para nós que somos deficientes visuais a gente fica para trás, porque todos os programas hoje, a maioria deles, os editores de áudio, são tudo com o mouse. Na verdade, chegou a era da informática e eu fiquei para trás, porque os nossos leitores de tela não acompanham a tecnologia, porque para esse tipo de desenvolvimento requer muito investimento, muito dinheiro, e as empresas não têm interesse em investir. Compartilhando suas paixões e aspirações durante a viagem, nasceu uma amizade entre Luiz e DJ Prodígio. Impressionado pela determinação e amor pelo rádio de Luiz, DJ Prodígio se comprometeu a ajudá-lo a realizar seu sonho. Utilizando seu conhecimento em edição e áudio, o DJ desenvolveu uma técnica especial para permitir que Luiz manipulasse seu vasto acervo de discos e fitas com facilidade. Quando o Luiz sentou do meu lado e ele falou para mim que gostava disso, e falaram para ele que era impossível para fazer, no mesmo momento eu não falei não para ele, falei: Luiz, eu acredito que tem alguma saída. E depois eu falei para ele, Luiz, eu vou ver, e eu conseguindo eu te ligo. O processo envolveu uma das coisas mais nobres que um ser humano pode fazer pelo outro. DJ Prodígio se colocou no lugar do Luiz. No dia seguinte eu fui no estúdio, eu desliguei a tela do computador e me imaginei no lugar dele. Eu fiquei editando só com os atalhos do teclado e anotando depois. Liguei para o Luiz e falei: Luiz, vai dar certo. E deu certo. Hoje, Luiz conseguiu criar um vasto material digitalizado e editado por ele sobre a história do rádio brasileiro. E no tempo que fiquei com Luiz para a reportagem, entendi bem o que o DJ Prodígio sentiu ao ouvi-lo falar sobre rádio. E a memória é inspirador. A primeira transmissão da Rádio Nacional do Rio, 12 de setembro de 1936. Então, eu tenho aqui programas da Nacional como Atire a Primeira Pedra,
que era o maior sucesso, 1 milhão de melodias, Museu de Cera, Onde Canta o Brasil, Alvarenga e Ranchinho, um dos maiores programas humorísticos do rádio brasileiro, que foi Lauro Borges e Castro Barbosa, PRK30. Eles começaram na Rádio Record, São Paulo, como PRK20, mas depois eles foram para o Rio, passaram pela Nacional, foram para Mairinque Veiga, voltaram para a Nacional e, por final, terminaram na Nacional de São Paulo com o PRK30. Em termos de acervo radiofônico, discurso de presidente da República, a história do rádio, a história da guerra na década de 40, o que eu mais gosto assim de manter em acervo são acervos do rádio, são programas da época de ouro do rádio, né? Tupi, Nacional, Record, São Paulo, são as emissoras de rádio que eu tenho, inclusive, a primeira transmissão quando a Rádio Nacional foi inaugurada, dia 12 de setembro de 1936. Eu imagino assim. Eu já passei por vários momentos que as pessoas falaram não pra mim. E aí eu tive que ir atrás e eu mesmo consegui fazer. Então eu imaginei, falei, se o Luiz, alguém falar não pra ele e ninguém ajudar, vai ser frustrante pra ele. Agora, se alguém ajudar ele, mostrar o caminho, com certeza ele vai ficar muito feliz. No ar. Presença da Europa. Graças ao apoio e à dedicação de DJ Prodígio, Luiz pôde realizar seu sonho de editar e restaurar arquivos históricos do rádio brasileiro. Verdadeiras obras-primas editadas e catalogadas com dedicação que a história do rádio merece. Luiz estava prestes a desistir, desanimado com a falta de oportunidade e descrente de que algum dia iria retornar a fazer o que ama. Eu já trabalho em rádio desde 4 anos de idade. Eu comecei fazendo publicidade, comecei trabalhando em rádio, né? Trabalhava numa emissora de rádio e tinha que usar o CDJ. E antes de eu sair dessa emissora, de eu parar de fazer por lá, eu tinha um amigo que precisava ficar do meu lado lá para colocar o meu programa pelo computador, as músicas no computador. Coisa que hoje não precisa mais. Luiz desenvolveu sua autonomia para trabalhar após a generosidade do olhar de alguém que o encontrou em um ônibus. Essa história é um exemplo inspirador de como a amizade e a compaixão podem superar qualquer obstáculo, capacitando as pessoas a alcançarem seus objetivos, independentemente das dificuldades que possam enfrentar. Que história, hein, Walter? Que história magnífica, né? E se você pega duas coisas, o rádio, a paixão dele pelo rádio, mas que ele é limitado, não podia fazer. Sim. E aí vem um outro ser humano maravilhoso, abençoado e coloca a paixão dele para ser vivida ou revivida no seu acervo, nas suas gravações. História fantástica. E eu vi aqui que durante o vídeo aqui o senhor estava relembrando alguns programas aí. Relembrando e pensando em umas coisas. 2 pessoas com deficiência e que não teve nenhuma ajuda pública, que não teve nenhuma ajuda de quem poderia fazer alguma coisa por eles. Fica a lição. É verdade, porque a gente vê o quanto é importante, né? Algo que para uma criança hoje não significa muita coisa, para o Luiz é a vida dele. Não, e para todos nós. Se ele não faz isso, essas fitas, todo esse acervo ia ser perdido. Né? É história, são os livros, são as fitas. É uma forma da gente perpetuar
a nossa geração. Eu acho que a gente tem que acrescentar para os nossos netos, olha como é que era. Isso antigamente era assim. E o DJ, que é hoje tão tecnológico, né, usa todo instrumento eletrônico aí para mixar as músicas, voltando lá no tempo, na fita, no disco de vinil. E coloca tudo isso dentro de um computador, dentro com software e dentro de um HD. Nem HD hoje já tem outras. Na nuvem, hoje é a nuvem, né? Joga na nuvem, mas você vai pegar todo esse acervo, colocar à disposição da população. E principalmente, eu digo isso, eu tenho 2 netos que gostam de ficar na frente da TV com os seus joguinhos lá. Tem hora que tem que parar e falar, olha, sabe como é que era antigamente no tempo do vô? Era assim, aí eles ficam extasiados, assim, poxa, que às vezes falam, mas que porcaria era isso, hein? Mas chegou até hoje, né? Ô Walter, na sua opinião, o que nós podemos esperar do rádio nos próximos anos? Olha que pergunta difícil. Mas hoje é tanta tecnologia, né? Hoje nós temos aplicativos no celular que nós usamos. Tem aplicativo que nós conseguimos ouvir rádio do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é isso. Ou tem os programas que você... Como televisão, né? Hoje você tem os programas de streaming que você assiste o filme que você quiser. Como é que a rádio vai sobreviver tudo isso? Olha, eu vejo o seguinte. Nós temos hoje no celular praticamente... Está tudo na nossa mão. Uma facilidade tremenda. Mas não tem jeito de você fazer tudo isso sem a figura do ser humano por trás disso tudo e com o conhecimento, com a informação, com a poesia, com a alma do cidadão. Então, tudo isso, o rádio não acaba, a televisão não acaba, muda, vai mudando, vai se alterando. Vai se adaptando. Vai se adaptando, mas o centro de tudo veio lá de cima. O dom que Deus nos deu para fazer alguma coisa importante. E nós temos, eu vejo assim, cada um de nós tem que usar os seus dons da melhor forma possível. Então, se você sabe fazer alguma coisa, como esses 2 que nós mostramos, olha isso, os dons. Não tem uma coisa, não tem a visão, mas tem o amor, tem a capacidade de fazer. É isso. O ser humano é incrível e ele se adapta facilmente a todas as coisas. Inclusive, se adapta ao rádio novo, ao rádio velho, a FM, o estendido, streaming, seja lá o que for. É o som que forma imagens. Ô Walter, e essa integração entre os meios de comunicação, como o rádio, TV, essa integração ela é importante, né? Integração de tudo. Eu acho que nem a gente separa, né? Rádio, TV e tal. Hoje, meios de comunicação virou uma salada de fruta que tudo está ali. Você pega o seu celular, tem TV, tem rádio, tem streaming, tem tudo, está tudo ali. Tem internet? Tem internet. Tem bate-papo, tem o WhatsApp, que é o aplicativo que conversa instantânea. Só não pode cair a rede, né? Só não pode cair a rede. Quando cai, vamos para a rádio. 2 coisas, não pode cair a rede, não pode acabar a bateria. É verdade. Senão não dá. E olha, eu falei já aqui, meu pai comprou para mim um rádio galena que não usava sequer bateria. Era uma pedrinha, um fone e uma bobina. Só. Não tinha pilha, não tinha bateria. Quem sabe a gente volta a isso no futuro. Volta um dia. Um dia, né? A ver esse tipo de coisa. De energia, né? De energia. Ele pegava só a onda sonora que estava no ar, a onda eletromagnética que estava no ar, captava ali, transformava e ia para o fone. Era empírico? Era, mas funcionava. E o Walter Paradella, além de rádio, fez TV também? Muito pouco. Eu fazia uma mesa redonda na TV Princesa, depois Manchete, depois fiz alguma coisa na Bandeirantes, participando como comentarista ou entrevistado, no entrevista coletiva, entrevistado no entrevistador, no entrevista coletiva da Bandeirantes, mas muito pouco. Mas era rádio mesmo.
Eu acho que a televisão, ó, você viu, eu fico nervoso aqui com a mão, porque a rádio você não precisa, você pode fazer o que você quiser, você pode abaixar, continua falando e tal. Já vi cara, por exemplo, lá em Piracicaba, um comentarista nosso fez o comentário inteiro agachado atrás da mureta. O ouvinte não estava sabendo, mas estava chovendo tudo, pedra, laranja, tudo que você pode imaginar. TV não, CD você tem que estar comportadinho, a camisa tem que estar assim, uma cor só, não pode ter quadriculado, que senão a câmera fica brava, tal. Tem uma série de coisas que a TV, eu não sou muito não da TV, embora esteja numa TV, sou mais do rádio. Walter, nessa história toda, na sua trajetória, teve uma notícia que te marcou muito? Teve. Qual? O dia que eu recebo uma ligação em casa à noite que o prefeito Toninho tinha sido assassinado. Prefeito Toninho, para quem está nos assistindo, prefeito de Campinas. De Campinas. E eu estava já fora da rádio de notícias. Eu estava implantando a Rádio América aqui em Campinas, que tinha o Padre Marcelo, tal. E o dono da Rádio Paulo Pedroso me liga e fala assim: Walter, você vai assumir amanhã o Jornal da Manhã da CBN. Falei: Paulo, mas eu já saí de lá. Não interessa, é você que vai assumir para coordenar e tocar toda a cobertura da morte do Toninho. Aí eu falei para ele: pô, fica mal perante os colegas que estão levando lá. Eu falei: não me interessa, é você que vai fazer, pronto. É ordem do chefe. Falei: então eu posso fazer uma coisa? A gente junta as duas rádios em rede, porque ficaria mais palatável, vamos assim dizer. Ele falou: tudo bem, faz lá o que você quiser, mas você comanda o jornal. E parece que ele estava tendo uma visão. Logo cedo na cobertura acontece o terrorismo lá. Das Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas. Então era fazer a morte do Toninho, que foi um impacto grande para a cidade, e ao mesmo tempo aqui tem que dar outra notícia. A notícia daquilo que estava acontecendo. Então nós fizemos praticamente tudo isso, com toda a equipe que tinha, meio assim, de sopetão, nada foi planejado. E saiu, embora seja uma coisa assim trágica, as duas notícias trágicas, mas foi para nós uma coisa de realização profissional, como profissional de informação. Foi uma cobertura fantástica, inclusive depois elogiada por outros colegas de outros meios. Uma experiência única. Única. É um negócio que acontece uma vez na vida só, né? É uma morte, um prefeito assassinado, coisa brutal. E aquela história das Torres Gêmeas. Eu estava lá, tinha uma televisãozinha, daqui a pouco vem o segundo avião, bate. Eu lembro, o Carlos Nascimento estava ancorando isso pela TV Globo e os companheiros nossos ali anotando, trazendo a informação, porque a gente estava com foco como uma emissora local na morte do prefeito. Ô Walter, qual a lição mais valiosa que a vida te ensinou e que você quer deixar para o público que está nos assistindo? Olha, eu tive algumas dificuldades, né? A maior delas foi quando, no período 82, 84, e acabei perdendo em 84 minha esposa com câncer. Faleceu em 84, mas apareceu em 82, ficou aquele período terrível da doença e tal. E em 84 ela faleceu. E eu com 2 filhos, um com 7 anos e um com 2 anos. Ia fazer 3 anos logo em seguida. Então, tive que ser pai, ser mãe, mas agradeço a Deus as condições que me deu para ser pai e mãe desses meninos, então, marmanjos hoje. E agradecer a Deus também a família que me deu, né? Porque os avós dos 2 lados se juntaram, a minha família deu um suporte muito grande e estão aí. Um é publicitário, mais velho, Marcelo, e o outro é jornalista também, infelizmente, ou felizmente, sei lá, o Flávio, que continuou a minha jornada no rádio, jornalismo
de opinião, de reportagem aqui em Campinas. E o Flávio que é muito conhecido aqui na região de Campinas, né? Durante 17 anos ele esteve na CBN e durante 10 ele ancorou o CBN Campinas, me sucedendo lá na CBN. E agora ele está na Transamérica, também fazendo um jornal das 6h30 às 8 da manhã. E o pai é ouvinte? Ouço todo dia. Dou os pitacos, tá, mas eu não sei. Eu sou de uma geração antiga, né? Orgulhoso? Sim, evidentemente orgulhoso dos filhos que tem. E agradecendo sempre a Deus. E também um outro momento, esse foi um momento. E o outro momento foi logo depois que eu saí da Rádio Brasil, em 2012, mais um período à frente, porque saí em maio, em junho, julho, descubro que eu estou com as veias do coração entupidas e tinha que abrir. E não é fácil, né? Encarar essa daí. Eu sou bugrino é o torcedor do Guarani. Eu tenho hoje 4 pontes no coração. A ponte é o concorrente. Então, me valeu muito. Também, eu sempre fui cristão, de igreja e tal, mas não era assim, frequentador, sempre. A partir daí eu falei, olha, Deus já me deu uma chance muito boa. Valeu a conversa que eu tive com o Dom Mauro, lá do Santuário Menino Jesus de Praga, tanto é que eu estou lá todos os domingos de manhã, valeu muito, me preparou espiritualmente para enfrentar o que precisasse. E enfrentei com galhardia, está aqui, o peito aberto, colocaram as pontes de safena, e mamária e tal, está tudo funcionando há 12 anos. Espero que fique mais por muito tempo ainda. Por mais tempo. Walter, muito obrigado por participar do nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe. E obrigado por compartilhar essa história maravilhosa da tua vida e também da história do rádio. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Rafa. Sucesso aí no programa, nas suas atividades. E que Deus abençoe a todos os nossos amigos, ouvintes e telespectadores da Século XXI. Obrigado. Agradecer também você que participou conosco e desejando uma boa noite. Que Deus abençoe e até a próxima semana.